Olá, olá, meus caros ouvintes e teóricos da conspiração musical. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Lado B da Letra. Hoje, vamos analisar uma das canções mais icônicas e aparentemente trágicas da música brasileira, Construção, de Chico Buarque. Mas esqueçam tudo o que vocês aprenderam nas aulas de literatura. A verdade não está na crítica social. A verdade está nos detalhes bizarros. A verdade é que Chico Buarque nos legou o roteiro de um filme de comédia pastelão, com toques de ficção científica e um protagonista extremamente confuso. A nossa investigação começa com um homem comum, um operário, ou será que não? Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. Pausa, vamos analisar os fatos. Ele amou e beijou a mulher como se fosse a última. Isso não é romantismo, pessoal. Isso é planejamento de fuga. Ele estava de malas prontas para viver em outro país? Ou talvez ele soubesse que a validade do seu amor estava para expirar, tipo iogurte. Amor, te amo hoje, mas amanhã, não garanto. E a parte dos filhos? Cada filho seu como se fosse o único. Quantos filhos esse homem tinha, afinal? Ele estava criando um exército? E por que essa necessidade de tratá-los como únicos? Ele tinha dificuldade de memorizar os nomes? Esse é o filho único número 1, e essa, a filha única número 2, fica o questionamento. A coisa começa a ficar estranha quando ele sai de casa e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina. Um passo tímido, por quê? Medo do trânsito ou medo de ser reconhecido pela família de filhos únicos que ele acabou de deixar para trás? E de repente, a timidez some e ele sobe na construção como se fosse máquina. Que tipo de máquina? Uma torradeira? Um liquidificador? Um transformer? Será que ele apertou um botão e virou o Optimus Prime da construção civil? Autobots, né? Vamos assentar esses tijolos. É uma virada de personalidade muito brusca. Day Clark Kent, para super-homem em uma única faixa de pedestres. E o trabalho em si? Purosec ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Desenho mágico? O que ele estava construindo? Hogwarts? Um portal para Nárnia? Senhor, o projeto dizia um banheiro, mas eu fiz aqui um labirinto do Minotauro. Achei que ficava mais conceitual. E os olhos com cimento e lágrima? Isso não é poético. É um caso grave de falta de equipamento de proteção individual. Cadê o óculos de proteção, meu caro? Isso é um acidente de trabalho esperando para acontecer. A cipa pira, mas a loucura só está começando. Chega a hora do almoço, sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Vamos lá, ele sentou para descansar como se fosse sábado, em plena semana de trabalho. Isso é o que chamamos de sextar na terça, uma atitude ousada. E comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe? Como um príncipe come feijão com arroz, com talheres de ouro, exigindo que o mestre de obras faça uma reverência. Peço que anuncie minha chegada ao refeitório. E, para completar, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Um náufrago encontrando água doce, ou um náufrago que acabou de ver o navio de resgate passar direto? A que ponto de desidratação ele chegou subindo, na construção como se fosse máquina? A partir daqui, a narrativa vira um evento inexplicável. Dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro. Ele dançou e gargalhou como se ouvisse música. Ou seja, não tinha música nenhuma. Ele estava no meio da obra, em silêncio, rindo e dançando sozinho. Seus colegas de trabalho deviam estar olhando e pensando: é hoje que ele vai pro RH, mas o clímax é o tropeçou no céu. Como, Chico? Como alguém tropeça no céu? Tinha uma nuvem mal posicionada, um anjo deixou um sapato de cristal no caminho, e ele não cai. Ele flutuou no ar como se fosse um pássaro. Isso não é um acidente de trabalho. Isso é o Peter Pan depois de uma feijoada forte. Ele descobriu superpoderes no meio do expediente. Mas a alegria dura pouco. E se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. A aterrissagem não foi suave. De pássaro a pacote flácido. O que tem dentro de um pacote flácido? E o mais importante, ele morre atrapalhando o tráfego. Essa é a maior prova da conspiração mundana. O homem voa, desafia a gravidade, tropeça no firmamento, e a grande consequência, o legado de sua existência, é causar um engarrafamento. É como se o Superman salvasse o mundo e o jornal do dia seguinte publicasse: herói amassa teto de carro durante pouso. Mas Chico Buarque, o mestre do caos, não para por aí. Ele rebobina a fita e nos dá versões alternativas. Na segunda parte, o nosso herói está mais ousado. O passo agora
é bêbado. As paredes não mágicas e o desenho é lógico. Agora faz sentido. O labirinto do Minotauro era lógico, e ele come feijão com arroz como se fosse o máximo, um upgrade de príncipe. E o mais revelador, ele beija a mulher como se fosse a única. Espera aí, na primeira parte era a última. Agora é a única? Ele descobriu que as outras esposas eram apenas fruto da sua imaginação? E os filhos? Agora são pródigos. Voltaram para casa depois de gastar a herança? A vida desse homem é uma novela mexicana. No fim, ele se acabou no chão feito um pacote tímido e morreu na contramão, atrapalhando o público. Veja bem, o foco da perturbação mudou do tráfego para as pessoas. Mais intimista, mais pessoal. Na terceira e última versão, o caos é total. As paredes agora são flácidas. Como assim paredes flácidas? De concreto mole, de silicone, ele descansa como se fosse um pássaro e flutua como um príncipe. Uma promoção. E se acaba no chão feito um pacote bêbado, o que explica muita coisa. E finalmente, morreu na contramão atrapalhando o sábado. O que é muito mais grave. Atrapalhar o tráfego é uma coisa, mas atrapalhar o sagrado dia do churrasco e do futebol, E assim, caros detetives, desvendamos o caso Construção. Não se trata de uma crítica social, mas sim do diário de um homem com múltiplas personalidades, superpoderes temporários e uma péssima noção de planejamento familiar e segurança no trabalho. Um homem que, a cada repetição da história, piorava sua relação com a esposa e se tornava um incômodo público cada vez maior, culminando na imperdoável ofensa de estragar o sábado de alguém. A grande revelação de Chico Buarque é que a linha entre um herói trágico e um personagem de Os Trapalhões é tão fina quanto uma parede flácida. Fica o questionamento para a audiência. Será que o cimento que embotava seus olhos tinha algum componente alucinógeno? Eu sou seu detetive do absurdo, e este foi o lado B da letra. Até a próxima investigação.